Você já parou para pensar no que é a relação de ordem dos números reais? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste INMEF veremos o que é a relação de ordem dos números reais. Nos utilizaremos do resultado, monotonicidade do limite de sequência. Mais sobre este assunto na descrição. No INMEF sobre a definição de números reais, nos questionamos por que uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais pode ser interpretada como um número real. Se você ainda não assistiu, assista a definição de números reais antes de continuar este vídeo. Vimos que responderemos a este questionamento se demonstrarmos que a estrutura de classes de equivalência definida forma um corpo ordenado completo. O primeiro passo em direção a isto foi definir operações de adição e multiplicação. E o segundo passo, que daremos no INMEF de hoje, é definir uma relação de ordem entre as classes de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais. Antes, lembre que definimos que duas sequências de Cauchy de números racionais, xn e yn, são equivalentes uma à outra quando a diferença entre elas tende a zero, e que o conjunto dos números reais é o conjunto de todas as classes segundo a relação de equivalência definida anteriormente. Vamos então à definição da relação de ordem dos números reais. Dadas duas classes xn e yn quaisquer, dizemos que a classe da sequência xn é menor que a classe da sequência yn se e só se existem d racional positivo e n0 natural, tais que yn menos xn é maior que d sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a n0. Dizemos que a classe da sequência xn é menor ou igual à classe da sequência yn se e somente se a classe xn é menor que a classe yn ou a classe xn é igual à classe yn. Você pode estar se perguntando por que os sinais de menor e de menor ou igual estão com linhas curvas. Depois que demonstrarmos que os números racionais são um subcorpo ordenado dos reais, não utilizaremos mais estes sinais com linhas curvas, mas por enquanto eles servem para enfatizar que a relação em questão está sendo aplicada aos novos números, os números reais. Com estes sinais em linhas curvas, fica explícito que a relação que aparece antes da expressão se e só se está sendo aplicada aos novos números, números reais, que são classes de equivalência, e a relação que aparece após a expressão se e só se está sendo aplicada aos antigos números, aos números racionais. Além disso, assim como ocorreu nas operações aritméticas, estes sinais diferentes também deixam explícito que o conjunto das classes de equivalência e o conjunto dos números racionais são, a priori, de naturezas distintas. A rigor, não se pode aplicar a relação de ordem dos números reais a números racionais. No entanto, veremos em próximos INMEFs que o corpo ordenado dos números racionais é isomorfo a um subcorpo ordenado das classes de equivalência, e por causa desse isomorfismo, poderemos fazer o abuso de notação em linguagem e substituir os sinais com linhas curvas pelos sinais usuais e considerar os racionais como um subconjunto dos reais, aplicando assim a relação de ordem dos números reais a números racionais. Essa definição da relação de ordem dos números reais suscita três questionamentos. O primeiro é: o que motiva definir a relação de ordem dos números reais desta forma? Qual a inspiração para esta definição? O segundo é se desta forma a relação de ordem dos números reais está bem definida. E ainda um terceiro questionamento é se esta relação definida é de fato uma relação de ordem. Responderemos o segundo e o terceiro questionamentos nos próximos INMEFs. Para responder o primeiro, observe que uma ideia inicial seria imitar o que foi feito na adição e na multiplicação, comparando coordenadas de mesma posição. Desta forma, diríamos que uma classe xn é menor que uma classe yn se e somente se x1 é menor que y1, x2 é menor que y2, x3 é menor que y3 e assim sucessivamente. No entanto, teríamos um problema. Pode acontecer de todo xn ser menor que todo yn, o que significaria a classe xn ser menor que a classe yn, mas xn e yn se aproximarem do mesmo lugar, o que significa que a classe xn é igual à classe yn. É claro, isto seria bem esquisito. Por exemplo, sendo para cada n natural xn igual a 1 sobre 2n e yn igual a 1 sobre n, teríamos por um lado a classe xn menor que a classe yn, uma vez que 1 sobre 2n é menor que 1 sobre
n. Mas, por outro lado, a classe xn é igual à classe yn, uma vez que o limite de módulo de xn menos yn é igual a zero. Desta forma, não basta que cada coordenada xn seja menor que a coordenada yn. Além de xn ser menor que yn, xn tem que manter sempre uma distância mínima de yn. Tem que existir uma constante positiva, digamos d, tal que ainda que somando essa constante a xn, o resultado também é menor que yn. Antes, mesmo que xn fosse menor que yn, a distância entre eles poderia estar tendendo a zero, o que implicaria em as duas sequências determinarem a mesma classe. Mas agora, exigindo que exista uma distância constante mínima, não tem mais a possibilidade de a distância tender a zero, garantindo então que as classes não são iguais. Sendo yn menos xn maior que uma constante d positiva para todo n natural, certamente módulo de xn menos yn não converge para zero. E no caso em que ambas as sequências são convergentes, pela monotonicidade do limite de sequência, o limite de xn é menor que o limite de yn, o que é compatível com a ideia de uma sequência que converge para um número racional representar este número racional. Por isso a definição que vimos no início do vídeo. Nos próximos InMaths, responderemos o segundo e o terceiro questionamentos.